Então, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer pela participação de vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda semana acadêmica do IFES Campus Lagarto, que tem como tema Trabalho, Ciência e Tecnologias pré- e pós-pandemia. E nessa sala nós vamos ter a palestra Permanências e Rupturas na História, o contexto da pandemia do século XXI, à luz do pós-abolição da escravidão, que vai ter como palestrante o professor Dr. Anselmo Machado. Antes de discutirmos em relação à questão da palestra, e eu passar para o professor Jonas, a gente também quer enfatizar que essa palestra ela também faz referência ao Dia da Consciência Negra, que foi agora no dia 20 de novembro, e a gente pensou essa discussão, né, e tudo que vai ser debatido aqui, sobre essa questão e várias outras que implicam o tema em análise, em debate. Então, professor Jonas, a palavra é sua. Bom dia novamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu vou fazer a leitura, uma apresentação prévia do professor Anselmo Machado, e em seguida nós iniciamos a palestra, como o Sérgio já apresentou. A titulação da palestra é Permanências e Rupturas na História, o contexto da pandemia do século XXI à luz do pós-abolição da escravidão. E o professor Anselmo Ferreira Machado Carvalho é professor de História do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do quadro permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, Campus Lagarto, doutor em História pela UFBA, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em História Social e Econômica do Brasil pela Faculdade São Bento da Bahia e graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia. Atua principalmente em pesquisas de História do Brasil contemporâneo, História dos intelectuais, História cultural e História política. Desenvolve pesquisas sobre a Bahia, abordando temas culturais, políticos, identitários e memorialísticos, e pesquisas no âmbito da iniciação científica sobre a história, memória e identidade de Lagarto, Sergipe. É sócio do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, IGHB, da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, ANPU, e membro do Grupo de Pesquisa em Educação, Ciência e Tecnologia, CNPq-IFES. Então, nós vamos iniciar a palestra agora e eu peço que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados, utilizem o chat para eventuais perguntas e, após a explanação do professor, nós abriremos para debate. Então vamos lá, né, gente? Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite da CIMAC, ao professor Sérgio, nosso coordenador da CCHS, esse competente professor, né, de Sociologia, professor Jonas, né, uma turma boa aí das Ciências Humanas. A gente que vai trazer um debate hoje, né, fundamental para pensar a realidade a partir, né, de alguns pontos importantes que a gente precisa problematizar para entender melhor o que é que está acontecendo hoje, né? Já pensando a história, como o Lucian Febvre falava, né? Toda história é uma história contemporânea. Então a gente olha para o passado, né, a partir da nossa experiência aqui do presente. Então vamos discutir, né, esse tema tão legal com vocês, estudantes, professores, né, para que a gente possa fazer uma mesa redonda e dialogar, né? O objetivo é dialogar. Então, eu pensei no título, né, Permanências, né, e Rupturas na História, no contexto da pandemia do século XXI, né? Essa pandemia já foi tão falada na semana, né? Hoje mesmo tivemos palestras interessantes sobre a pandemia, né, do Covid, do novo coronavírus, e tentar entender isso à luz do pós-abolição da escravidão. Né? É um lapso de tempo aí de mais ou menos um século, né? E a gente pensa nessas permanências, nessas rupturas da história. Né? O processo histórico ele é feito de permanências, a história não começa hoje, a gente não pega o bonde parado, o bonde já estava andando, né? E a gente tem que pensar, sobretudo, essa historicidade dos sujeitos, dos tempos, do tempo histórico, sobretudo,
pensar as experiências humanas em suas contradições, a relação dos sujeitos com as instituições, com o Estado, né, e a forma como a sociedade é ordenada, né, e pensar, sobretudo, essa experiência humana, né, e essa vivência do passado que nos ajuda a entender quem somos hoje, né, quem somos no presente, para onde vamos, o que é que nós queremos, quais são os projetos de sociedade que estão em disputa, né, porque o tempo todo estamos vivendo projeto de sociedade em disputa, né, a pandemia mesmo vem num contexto, né, de ataque às instituições, de ataque à ciência, né, de ataque à história, de ataque à verdade científica, né, não que a verdade científica seja a única forma, né, de expressar interpretações sobre a realidade, mas a ciência tem a função de desvelar a realidade para a gente, de colocar dúvidas, né? Se a gente pensar do ponto de vista epistemológico, cabe à ciência lançar luz sobre, né, a trajetória humana no planeta Terra a partir dos seus vários objetos multifacetados. A gente vive hoje um contexto de especialização do conhecimento, né, mas não podemos perder de vista uma visão mais holística, mais global, né, de integração multidisciplinar. Isso é muito importante, porque sem essa perspectiva a gente não consegue entender, por exemplo, esse cenário que nós estamos vivenciando. Não é? E por que o pós-abolição da escravidão? Para pensar justamente essa história na longa duração. Não é? E aí eu vou trazer um teórico importante da história, o professor Fernand Braudel, né, um professor importante, um dos pais fundadores da Escola dos Análises, que foi uma corrente, né, teórica da historiografia do século XX, que mudou a forma de se fazer história, né, repensou novos objetos, repensou a história das mulheres, a história das minorias, a história vista de baixo, a microhistória, outras perspectivas que rompiam com um determinado pensamento positivista, que só achava que a história deveria ser escrita, né, a partir de documentos escritos, né, e se ampliou a noção de fonte histórica, né. Hoje a literatura é fonte histórica, as múltiplas representações dos sujeitos são fontes históricas, né, as fontes digitais, né, além de todo o arquivo, né, de todos os arquivos, né, que trazem a história da humanidade, estão salvaguardados, né, em arquivos públicos, municipais, nacionais, né, em bibliotecas. Então, o historiador tem todo esse arcabouço de fontes que possibilita a interpretação dos fenômenos históricos, né? E pensar o pós-abolição da escravidão é pensar a nossa sociedade atual, porque nós ainda estamos no pós-abolição, é muito pouco tempo, né? Se a gente pensar na abolição da escravidão em 1888, uma abolição oficial, né, porque as pesquisas mostram que cerca de 95% dos escravos, né, já estavam libertos em 1888, né, com a luta cotidiana durante quase 3 séculos e meio, né, com várias resistências que não foram somente as resistências clássicas, como quilombos, né, a formação de acampamentos guerreiros, né, toda essa remanescência do continente africano, e, sobretudo, uma resistência cultural, as formas do saber e do fazer, da cultura, das diversas culturas africanas, né, dos diversos povos que vieram para o Brasil. A gente tem que pensar nessa diversidade, né, de povos sudaneses, bantus, né, povos afro-orientais, povos de cultura islâmica que vieram para o Brasil, povos de matriz cristã e de matriz das religiões africanas. Então a gente tem que pensar toda essa diversidade, né, que compôs esse caldo cultural que é o Brasil, e que teve a escravidão como um estatuto jurídico que ordenou a sociedade brasileira e ordena até hoje. Não é à toa que se fala muito em racismo estrutural, né? A gente vê aí a autoridade negando a existência do racismo, quando a gente sabe que a gente é uma sociedade de capitalismo periférico, que tem na raça um componente de diferenciação social. Então, o componente raça e o componente classe, eles não podem estar dissociados, eles caminham juntos. A escravidão, como eu falei, ela foi fundante
no processo de formação da sociedade brasileira. E para muito além da escravidão, todas as suas subjetividades, né, as formas de estar naquele mundo escravocrata, as estratégias de sobrevivência, né, dos escravizados, as estratégias de resistência, né, como eu falei, não só as fugas, os quilombos, mas como viver dentro da casa grande, como viver no seu cotidiano. Existiam não só os escravos da lavoura, mas os escravos urbanos, né? E o tráfico escravo, que era a mola mestra da economia do Brasil durante 3 séculos, né, pois se ganhava dinheiro com o tráfico, né, o escravo era taxado na África, né, e taxado nas alfândegas dos diversos portos das cidades brasileiras, e era ali que se lucrava. Né? A mola mestra da economia brasileira foi o tráfico de escravos. Né? E já existem estudos muito bem referendados em fontes que conseguem perceber que todo o processo de industrialização e de formação do grande capital veio, né, de uma acumulação primitiva de capitais oriundas do tráfico de escravos. Né? Então, quando a gente vê os grandes banqueiros, os grandes industriais, né, pode-se ter uma grande chance desses capitais terem vindos do processo do tráfico transatlântico, né, que foi a maior migração, né, do mundo moderno, né, cerca de 10 milhões de pessoas foram literalmente pilhadas do continente africano e trazidas para o chamado Novo Mundo, né, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né, como na Centro-América, em Cuba, nas Antilhas, e também na Argentina, né. No Cone Sul houve a presença da escravidão, mesmo boa parte dos estados do Cone Sul implementaram políticas de branqueamento da sociedade e negaram durante muito tempo, né, a presença da escravidão, mas existia escravidão no Uruguai, em Buenos Aires, né, em Santiago, né, do Chile, né, houve trabalho análogo à servidão nas antigas colônias do vice-reinado do Prata, né, na região do Peru, da Venezuela. Então, foi um processo bem amplo e continental que marcou a vida da nossa nação, da formação do Estado brasileiro. Então, vamos dar sequência aí, já fiz uma abertura, assim, meio que contextualizando, se Jonas puder passar. Aqui eu trouxe uma notícia, uma fonte jornalística, né, que mostra justamente como a imprensa brasileira notificou, né, o dia que veio depois do 13 de maio, o jornal Gazeta de Notícias, né, fazia parte da grande imprensa, né, sobretudo carioca, e noticia, né, o 13 de maio como uma nova era, a extinção da escravidão, né, a Lei Áurea assinada pela princesa regente, né, que a partir daquele momento, né, se extinguia oficialmente, né, a escravidão no Brasil enquanto estatuto jurídico, né. Como eu falei, boa parte dos escravos já estavam livres, já tinham comprado suas alforrias, né, já tinham participado de movimentos abolicionistas, né. A sociedade brasileira estava efervescendo no último quartel do século XIX com as ideias republicanas, né, as ideias positivistas, né, os clubes abolicionistas, a questão militar, a Guerra do Paraguai, né, a maldita guerra, entre aspas, né, que desvelou todas as mazelas da sociedade brasileira, né, o pós-Guerra do Paraguai foi um momento importantíssimo, como um marco, né, sobretudo de emancipação daqueles escravos que lutaram, né, em nome do Brasil, e que após a guerra ninguém queria mais ser escravo, né, já se sentiam, 20 anos antes da abolição, né, o sentimento de cidadania brasileira, né, já havia ali incorporado, né, uma representação de um sentimento de nacionalidade brasileira, já consolidado. Então, aí a notícia do jornal, né, anunciando um país de analfabetos, né, que poucas pessoas tinham acesso à leitura, né, o Brasil, só quem lia jornais e quem tinha acesso a uma parcela das elites brasileiras, e alguns poucos das camadas populares que conseguiam, né, ter acesso ao letramento. Pode passar, Jonas. Próximo slide. Eu faço uma referência também à Constituição de 1891, perdão, está ali um errinho, né, 1981, 1891, frontispício da Constituição Brasileira da República dos Estados Unidos do Brasil,
O Brasil deixava de ser uma monarquia e passava a ser uma república através de um golpe de Estado. Os militares derrubam o imperador Dom Pedro II, que não resiste, é exilado na França, onde morre em 1908, e essa república traz consigo todo um processo de desgaste da monarquia, de debates profundos sobre descentralização, centralização do império, um debate profundo sobre a abolição da escravidão. Nomes importantes como Joaquim Nabuco, escrevia anos antes da República que a escravidão era o nosso mal social, que nem tanto a nossa forma de regime político, que era a monarquia, mas em si a escravidão como uma instituição social, marcadamente profunda, e que enraizou todos os seus sentimentos, subjetividades e vivências, que até hoje nós sentimos, haja vista as estatísticas de racismo no Brasil, de morticínio das populações afro-brasileiras, e que endossam as nossas profundas desigualdades sociais, muita permanência desse Estado republicano, que foi oligárquico em sua essência e que não atendeu os anseios daquela população recém-liberta, que não atendeu às necessidades básicas da população brasileira, que não tinha moradia, que não tinha acesso à assistência de saúde, que não tinha acesso à instrução básica. É um período que a educação básica, por exemplo, era feita somente pelas famílias de elite, não existia ensino primário gratuito no Brasil, as pessoas não tinham acesso ao ensino primário gratuito, isso só vai acontecer lá com Getúlio Vargas nos anos 30, por aí vocês tiram o nosso atraso na oferta de políticas educacionais no Brasil, o nosso ensino médio só passa a ser universal a partir dos anos 60, o nosso ensino fundamental, ele anda a passos de tartaruga, o nosso ensino superior, enquanto os outros países da América Latina desenvolveram universidades desde o século XVII, como a Universidade de Lima, no Peru, o nosso ensino superior passa apenas a caminhar, engatinhar somente no século XIX, com escolas isoladas, lá no período de Dom João VI, a escola isolada de medicina no Pelourinho, e a escola livre de direito, já no século XIX, mas a universidade, de fato, somente nos anos 30, com a Universidade de São Paulo. Inclusive, o Fernão Brodel, que eu vou falar daqui a pouquinho, foi um dos professores, não só o Fernão Brodel, como outros nomes internacionais, o Claude Lévi-Strauss, antropólogo, e vários outros professores brasileiros que fundaram a Universidade de São Paulo, e deram início à trajetória do ensino superior no Brasil, que recentemente viu cada vez mais uma inserção das camadas populares, não só nas universidades, mas também nos institutos federais, cada vez mais uma oferta que angariasse através de cotas sociais, cotas raciais, que pudessem corrigir essas distorções, essas negligências do Estado brasileiro diante das populações que estavam à margem das políticas educacionais. Uma manifestação do lado esquerdo, em 2018, uma manifestação de rua, com a seguinte frase: negro sem emprego fica sem sossego, mostrando que 100 anos depois da abolição e praticamente 100 anos depois do processo de instituição da nossa república, a situação das populações afro-brasileiras ainda não estavam completamente restituídas como cidadãos. E aí a pergunta que eu faço: para onde foram os ex-escravos? A escravidão acabou, eles foram para onde? Muda tudo de uma hora para outra? Não. Os estudos mostram que os escravos passaram a ser cidadãos brasileiros, referendados pela Constituição de 1891, e começaram a, nesse novo cenário, exigir, lutar por melhores condições de vida, lutar, sobretudo, por reconhecimento do Estado republicano brasileiro para ter acesso a essas políticas educacionais. Tem trabalhos fantásticos que estudam as petições de ex-escravos pedindo educação primária, nesse período que se constituem as favelas. Veja só, daquela convulsão social toda do início da República, de Canudos, contestado, revolta da vacina,
as reformas urbanas que se fizeram nas várias capitais brasileiras, né, o período da modernização, né, sobretudo baseado no modelo francês de Paris, né, essas cidades passam a se modernizar no modelo europeu, né, e acabam criando núcleos elitistas no centro dessas cidades, e as populações marginalizadas vão para as periferias. Né, a partir daí começa a surgir o termo favela, que vem da Guerra de Canudos, e essas populações, esses ex-escravos, passam a ocupar as favelas das grandes cidades, as periferias, o entorno das grandes cidades, né, sobretudo as principais capitais do Brasil, e começa a exigir do Estado uma maior assistência, né, mais educação, né, se pede escola, se pede postos de saúde, né, uma maior atenção à saúde das pessoas. Né, esses ex-escravos viram cidadãos, a sua condição social muda muito pouco, né, muda muito pouco. Tem um trabalho que eu queria registrar aqui, né, foi até de uma amiga minha do mestrado, na época. Ela estudou uma fazenda, né, no Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Antônio de Jesus, e ela, a partir das trajetórias desses ex-escravos, ela tentou entender quais foram as estratégias que esses ex-escravos utilizaram para sobreviver. Eles moravam numa grande fazenda, né, uma fazenda de açúcar, no Recôncavo, né, na região do Iguape, uma região que muito produziu açúcar durante o período colonial, e de repente se viram dentro dessa fazenda, a escravidão acabou, eles não eram mais escravos, apesar dos seus senhores quererem que eles continuassem escravos na prática, e eles começaram a se organizar. Bom, somos cidadãos agora, como é que fica, né? O estatuto jurídico agora é de liberdade, né? Não existia mais o mundo dos escravos, existia o mundo do governo, aqueles que tinham propriedade e liberdade, o mundo do escravo que eram destituídos de liberdade e de propriedade, e agora uma nova situação. Pessoas livres, mas destituídas dos direitos básicos, né, lhes negados pelo Estado republicano. Para onde nós iremos, então? Pensaram esses ex-escravos. Né? Então, eles começaram a negociar. Isso aconteceu em várias fazendas de café, em São Paulo, no Vale do Paraíba. Né? Escravos de rua passaram a trabalhar nos comércios, né? Passaram a exigir direitos trabalhistas. Né? O Brasil estava recebendo muitos imigrantes, e com esses imigrantes muitas ideias socialistas, anarquistas, né, de organização dos trabalhadores. Muitos líderes negros, né, assumiram funções chaves no movimento sindical, né, na luta de organização dos trabalhadores, dos movimentos grevistas. Tivemos 2 greves nacionais em 1918, e uma greve geral em 1919, que o país parou, né, liderado por negros, né, por afro-brasileiros. E esses escravos passaram a negociar, esses ex-escravos passaram a negociar. Por exemplo, esses ex-escravos da fazenda da região do Iguape, eles passaram a exigir a terra. Né? E aí, já que a propriedade da terra era do seu antigo dono, eles passaram a trabalhar nessas propriedades exigindo salário. Né? E se criaram-se novas estratégias, novas relações de trabalho. Né? Do trabalho escravo, eles passaram a ser trabalhadores rendeiros, passaram a dar um dia de renda naquela fazenda para tentar sobreviver. Isso aconteceu, né, com muitas realidades em todo o Brasil. Né? A gente vê muitos trabalhos acadêmicos que mostram essas trajetórias, né, de ex-escravos, né, nas várias regionalidades. Né? Tem muitos casos, né, no Ceará, por exemplo, né, que foi o primeiro estado a abolir a escravidão, né? Vários pedidos, né, de incorporação desses ex-escravos no mundo da política, que lhes era negada essa participação, apesar da Constituição de 1891 instituiu o sufrágio universal, instituiu, né, o voto secreto, né? Bem depois a participação das mulheres, era negado o direito de participação dos analfabetos, enquanto direito civil, né, e muitos desses ex-escravos, né, cidadãos brasileiros, passaram a exigir não só uma ampliação dos direitos civis, mas os direitos sociais também, né, através da participação no mundo da política. Né? E aí uma frase interessante do Aristides Lobo, né, um cronista de um jornal carioca, na época, que logo após a abolição da escravidão, ele fala: a república que não foi, né, e o povo assistiu a tudo bestializado, né, como se esses processos maiores não houvesse uma participação efetiva
né, da população enquanto sujeitos ativos e protagonistas da história. Né? Foi um período também marcado, né, pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. Né? E a Primeira Guerra Mundial marca o fim do sistema napoleônico internacional e abre-se uma nova conjuntura com o fim dos grandes impérios, né, e a ascensão dos Estados Unidos, né, como principal potência. Está acontecendo também a Revolução Russa de 1917, o primeiro movimento socialista internacional, né, que mexeu com todo o panorama do século XX, e o mundo ficou arrasado, especialmente a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, né, uma nova configuração geopolítica, com sanções aos países derrotados, sobretudo a Alemanha, né, e depois disso, né, cria-se as condições, né, para brotar a ideologia fascista, né, num clima de chauvinismo, nacionalismo exacerbado, né, a ascensão de Mussolini e Hitler, né, com as teorias racialistas, e a gente viu no que deu até o processo da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do fascismo pelas forças aliadas e a instituição, né, do capitalismo liberal no mundo a partir do final dos anos 50, né, com a criação, sobretudo, de organismos de controle internacional, como a Organização das Nações Unidas, né, a pauta de direitos inserida durante o pós-Segunda Guerra, né, que nos pauta até hoje. Né, a pauta de direitos é importante quando a gente vê que a consolidação do capitalismo permitiu, né, que se buscasse por dentro dele, né, a inserção dessas comunidades, né, historicamente negadas, né, privadas de direitos. Pode passar, Jonas. E o contexto da pandemia, né? A pandemia de 1918, 1919, ela vem dentro desse contexto da Grande Guerra, a Europa arrasada, crise econômica, as pessoas sofrendo bastante, né? Carestia, né, de alimentos, né? E essa primeira, né, grande pandemia do século XX, né, causada pelo vírus, o influenza, né, começou nos Estados Unidos, lá no interior, né, dos Estados Unidos, no Kansas, né, gripe espanhola, porque foi noticiada pela imprensa espanhola, né, a Espanha que estava meio que neutra durante o processo da Grande Guerra, né, quer dizer, nenhum estado fica neutro, né, mas não se comprometeu tanto com a tríplice intente, e os jornais puderam notificar, né, essa proliferação do vírus influenza, né, e veja como é muito parecida a ideia das permanências, né? As três fases, né? Começa em março de 1918, né? Vai até maio de 1919, uma pandemia que durou 2 anos, né? Teve 3 ondas, né? A segunda inicia em agosto de 1918, que foi a pior delas, porque o vírus mostrou sua maior capacidade de transmissão, além de ter causado muitas mortes, né? O melhor trabalho sobre a pandemia de 1918 é da Cristiane Souza, né? Ela estuda uma tese de doutorado da Fiocruz, ela estuda a gripe espanhola no Brasil, com um recorte especial na Bahia, porque ela pega as fontes jornalísticas, né? Ela estuda todos os debates, né, médicos sanitários da época, todas as incertezas no momento em que o Brasil não tinha um sistema público de saúde, né, um inspetor-geral público, né, de início negou a pandemia, né, da influenza, as pessoas buscavam outras saídas, né, para tentar amenizar os efeitos da pandemia da influenza, né, tomavam chás, buscavam alternativas de medicamentos, o quinino foi muito utilizado, né, você vê que hoje a cloroquina, né, também fez parte de alguns protocolos médicos, né? Então tem muita permanência dessa pandemia da influenza, né, de 100 anos atrás, que nos ajuda a compreender praticamente o processo, né, em que se instituiu a pandemia é muito parecido com a do Covid, do novo coronavírus, né? Tem uma imagem de uma família no interior dos Estados Unidos, todos usando máscara, tem uma série de imagens também, de iconografias, né, que mostram como foi o cotidiano, né, durante essa pandemia, que afetou o mundo inteiro, né, chegou no Brasil, né, através de migrações vindas de Portugal, afetou muitas cidades brasileiras,
né? A professora Cristiane fala que só na Bahia foram mais de 50 mil mortos pela influenza, né? E os jornais faziam um processo de educação da população, né, de sanitização dos espaços públicos, o uso de máscaras, né, o isolamento e distanciamento social, né? As autoridades sanitárias recomendavam essa profilaxia mais tradicional, porque era um cenário de muita dúvida, em um cenário em que a ciência médica estava sendo questionada, né, o tempo todo pela imprensa, né, pela opinião pública, né, em meio também a um cenário de práticas sociais de cura de povos originários, né, dos povos indígenas, dos povos africanos, por exemplo, que tinham seus métodos, né, e toda a sua farmacopeia. Né, os povos originários sabiam o que fazer diante das enfermidades, né, e recorrer aos seus santos, seus orixás, aos seus caboclos, às suas divindades, né, enfim. Então, foi uma sociabilidade de incertezas, como é hoje, né, como é hoje também, né? Como estamos numa sociabilidade de incertezas? Né? Uma pandemia que já vem desde março de 2020, e certamente vai se estender durante 2021. A gente está vendo aí os casos voltando, né? Infelizmente, né? Mas é o que a experiência histórica nos ensina. Né? A pandemia do influenza durou 2 anos, né? Da gripe espanhola, e os ensinamentos históricos são importantes para que a gente possa, nesse momento de incerteza, saber lidar com essas sociabilidades, né, vindas diante desse cenário, né, de instabilidade sanitária. Lembrar que é um processo histórico das epidemias e pandemias no Brasil, né, uma das principais, já existem estudos bastante consolidados, né, o professor Luiz Felipe de Alencastro, né, professor da Sorbonne, historiador, né, da Cátedra de História do Brasil, tem um trabalho muito interessante, o Trato dos Viventes, onde ele estuda justamente a causa do desaparecimento dos indígenas no território brasileiro e acredita as questões epidemiológicas, né, grandes epidemias de cólera, de sarampo, de febre amarela que acometeram essas populações indígenas. Tivemos uma epidemia muito forte do cólera no século XIX, né, matou muita gente nas principais cidades brasileiras. Né. Em Sergipe, em Aracaju, houve uma grande quantidade de mortes com a epidemia do cólera. Isso está noticiado nos jornais sergipanos, né, em outros estados. Né. E se a gente retroceder um pouquinho mais no tempo, né, a grande peste durante a Idade Média, né, e também muitas doenças que acometeram durante o Império Romano, né, no próprio Egito Antigo tem relatos, né, de cronistas, né, na própria Jerusalém Antiga, de doenças que acometiam, né, morticínios em massa. Então, as pandemias e as epidemias, elas estão presentes na história, né, como um objeto de estudo e como experiências passadas que nos ajudam a entender e interpretar esse momento atual. Eu peguei uma foto, né, uma fonte iconográfica interessante, né, acho que Jonas vai gostar, e que Jonas gosta de futebol, né? Infelizmente, perdemos talvez o maior jogador de futebol, né, que tivemos, né, o Diego Armando Maradona, claro, depois do Pelé, puxar a sardinha para os brasileiros, né? E aí, pensando na história social do futebol, né, o futebol como objeto de estudo, né, e como um componente social que ajuda a entender, né, as relações sociais, uma foto do Fluminense Futebol Clube, né, uma foto de 1918, mostrando como, né, a pandemia da gripe espanhola afetou os clubes de futebol. O treinador do Fluminense na época foi contaminado, muitos jogadores foram contaminados, né, o Campeonato Carioca na época foi cancelado, ele voltou um tempo depois, né, enfim, só para mostrar um pouquinho do esporte, enquanto também um fator de sociabilidade que afetou, né. Foi cancelada a Olimpíada recentemente, né, os campeonatos de futebol estão sendo afetados, né. Recentemente aí o Mano Menezes, né, testou positivo, né, muitos jogadores testaram positivo, né, então mexeu com vários aspectos da vida, não só essa pandemia de 18, mas a pandemia do novo coronavírus que estamos vivenciando. Vamos passar para o próximo slide.
E eu coloco a pandemia do século XXI dentro de um processo de crise, né? Crise, não só uma crise do ponto de vista sanitário, mas uma crise do ponto de vista político, né? Civilizacional. Né? O mundo, na segunda década do século XXI, ele passou a ter mudança significativa, né? Não só do ponto de vista da técnica, né? A presença da internet, né? Na vida das pessoas, né? A popularização dos aparelhos de smartphones que possibilitaram um maior acesso à informação, né? Um crescimento urbano, industrial, que aumentou a renda das pessoas, né? E quando se aumenta a renda das pessoas, se aumenta o consumo. O capitalismo vive do consumo, né? Vive da criação de necessidades, é uma relação social, né? Hoje muito mais embasada em termos não só da exploração do trabalho, né? E da mais-valia, mas sobretudo da exacerbação de um determinado tipo de consumo midiático, né? Atrelado a uma dominação em termos globais de um capitalismo financeiro, né? Que não investe nas forças produtivas, né? E gera desemprego e situações desconfortáveis, sobretudo para os países que estão na periferia do mundo, como, por exemplo, o Brasil hoje, né? Que já perdeu o posto do G10, já somos a 13ª economia, né? 14 milhões de desempregados, segundo informações mais recentes do IBGE, e a pandemia vem nesse contexto de crise. Uma certa crise civilizacional, de tentativa de rebaixamento das instituições, né? Uma crise política, não só brasileira, mas mundial, e essa crise política refletiu no enfrentamento da pandemia, né, do coronavírus, né, com a ascensão, né, de dirigentes com características neofascistas, né, em todo o mundo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, na Europa, em algumas nações africanas, né, na Ásia também, e um período que marcou um debate que tenta negar a pandemia, por um lado, né, contrapondo, né, uma racionalidade científica, né, uma tentativa de interpretação desse fenômeno a partir de matizes racionais, né, não que a ciência seja a única explicação da vida, ela não é a única explicação da vida, né? O próprio Marx, o Karl Marx, tem um texto fantástico, né, em que ele fala da presença do irracional na ciência, né, como as elaborações, as emoções, os sentimentos, né, também influenciam o processo de elaboração científica, né? E a presença forte desses negacionismos, os negacionismos que não são novos na história, eles sempre existiram. A gente não pode fazer história contrafactual, ninguém faz história contrafactual. Por exemplo, o nazismo, né, e o fascismo existiram, né, como o cangaço existiu, como o racismo existe, então não se pode negar o racismo, né, não se pode negar a existência do conceito de raça como um elemento segregacionista, né? Muitas pessoas me perguntam, professor, existe racismo? Sim, existe racismo no Brasil, né? Sobretudo a partir do pós-abolição. Por isso que a gente escolheu esse marco do pós-abolição como um momento em que a escravidão deixa de ser um regime jurídico, né? E todos passam a ser livres. Mas e aí? Né? É que nem os juristas americanos lá no século XVIII, né? Como é que os principais juristas, que eram escravocratas, né, que eram presidentes de província, eles, né, defenderam a pauta de direitos, né, utilizaram o conceito de raça naquele período para dizer, olha só, os direitos, né, são universais, né, mas vamos colocar aqui um componente racial para a gente dizer, são universais, mas para os brancos, para os ricos, para os proprietários. Para esses aqui, a gente não vai ter muito que se preocupar, né, a gente deixa eles lá numa prateleirinha isolada da história, né, e eles que se virem, né? Isso aconteceu muito durante o pós-abolição, quando foi acionado esse dispositivo da raça justamente para segregacionar. A partir do momento que isso é justificado ideologicamente, muitos pensadores, não só a nível internacional, mas a nível nacional, para justificar, por exemplo, a inferioridade da raça negra, né, a inferioridade das mulheres, por exemplo, os negros não poderiam ser incorporados ao mercado, né?
de trabalho, porque eles não estavam aptos, que nem os brancos, a executar determinadas atividades, né? Pasme, mas o nosso ex-presidente, o doutor Fernando Henrique Cardoso, ele escreve sobre isso, né? Como a tese de doutorado de Fernando Henrique Cardoso dos anos 70 é sobre, né, como a mão de obra negra contribuiu para a não efetivação de um capitalismo moderno no Brasil, né? Para vocês verem aí como esse racismo também está enraizado, né, na formação de um pensamento político, né, nacional, né? Como isso, né, se constituiu enquanto pensamento político e como isso reverberou nas ações do Estado brasileiro, né, enquanto política social, né? Então, hoje ainda vivemos esse debate, né, um debate entre uma perspectiva negacionista, né, que tenta negar os fatos históricos, né? A gente, como eu falei, a gente não pode negar, fazer história contrafactual. O que a gente tem que fazer é interpretar, à luz dos diversos, né, segmentos sociais, os determinados fatos que acontecem. Por exemplo, a perspectiva de enfrentamento das camadas populares para o novo coronavírus é diferente da perspectiva, por exemplo, das classes médias e das elites brasileiras, né, que têm acesso a um sistema privado de saúde, né? E em contraposição a gente vê também um Estado tentando negar, né, um maior aparelhamento, né, mais objetivo do Sistema Único de Saúde, que não tinha na pandemia da gripe espanhola. Imagine, o Brasil enfrentou há 100 anos atrás uma pandemia sem ter um sistema de ordenamento público de saúde, né? Hoje nós temos um sistema, né, universal de saúde e mesmo assim enfrentamos muitos problemas, né, de ordem social, né, e muita negligência por parte do Estado, né, na prevenção e também na garantia da existência mínima, né, dos cidadãos brasileiros. Até ontem, nós tínhamos aproximadamente 60 milhões de casos, né, e mais de 1,5 milhão de mortes no mundo, nessa pandemia que afetou cerca de 191 países. Por isso que ela é, né, a Organização Mundial de Saúde, né, que muito se questiona a sua atuação, muito por parte dos negacionistas, mas é preciso se entender a historicidade da Organização Mundial de Saúde, né, que vem na esteira dos processos de direitos humanos, né, após a criação da ONU, né, em 1948, né, e a nova Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que balizou minimamente processos civilizatórios. Por exemplo, todas as cartas constitucionais em mundo afora se pautavam na ideia dos direitos humanos, né, e isso foi uma conquista, né, dos povos que lutaram para que esses direitos fossem incorporados nas suas cartas constitucionais, né. Acho que podemos ir para o próximo, para a gente já fechar e abrir para discussão. E aí eu trouxe um historiador, Fernand Braudel, né, da segunda geração dos análises, né, faleceu nos anos 80, e ele traz uma dinâmica interessante para pensar a historicidade do tempo, né, que quando me veio à luz essa discussão do pós-abolição e as interconexões com a pandemia do coronavírus, eu pensei logo na teoria das temporalidades do Fernand Braudel, né? Ele divide a história em planos superpostos, distinguindo o tempo geográfico, né, um tempo social e o tempo individual, né? Ele escreveu um livro, um clássico, né, chamado Mediterrâneo, onde ele pensa, né, toda aquela estrutura, né, na Europa medieval e moderna, em torno de estruturas mais fixas, mais rígidas, né? Ele até entra em embate com Levi-Strauss, né, os estruturalistas que pensam essas estruturas para além das relações sociais, né? O Braudel ele traz a noção da historicidade dos sujeitos, que por mais que a gente pense uma história na longa duração, mas os sujeitos atuam na modificação desses espaços geográficos, né, históricos, sociais construídos. Então a gente pode pensar, né,
não só a pandemia da influenza de 1918, como a pandemia do novo coronavírus, dentro de uma perspectiva da longa duração, uma perspectiva das permanências, né, uma perspectiva de uma cultura política arraigada, de negligenciamento, né, de populações marginalizadas, de ausência do Estado. E nós podemos pensar o tempo das conjunturas, que é o tempo social que Brodel chama, né? Ele divide em longa duração, a média duração, que é o tempo das conjunturas, onde acontecem algumas mudanças, né, de paradigmas, né, que dificilmente vão acontecer num período de longa duração, por conta das permanências temporais e sociais, e o tempo curto das mudanças mais imediatas, né, que é a dimensão do indivíduo, os seus sonhos, os seus cóleras, suas ilusões, seus sentimentos, suas frustrações. Então, o Brodel traz essa discussão, né, essa historicidade do tempo, e nos ajuda a entender tudo isso que estamos vivendo. Podemos pensar a pandemia numa longa duração, nas permanências, né, e nos fatores de uma cultura política mais arraigada. Podemos pensar, à luz do Brodel, numa média duração, aquele momento de crise que eu me reportei anteriormente à minha fala, um período de crise econômica, né, de instituição de novas políticas neoliberais no mundo, de negacionismo, de ascensão de governos neofascistas, né, uma arquitetura geopolítica diferente, com o polo chinês no Oriente, né, com a manutenção ainda da força bélica da Rússia, né, ainda um processo, né, ideológico norte-americano, influência europeia sobre o resto das nações do mundo, né, e uma tentativa, né, de cada vez mais de afirmação, né, dos povos da América Latina, dos povos africanos e dos povos asiáticos ficaram à margem, né, do processo de ordenamento do capitalismo mais recente, né. E podemos pensar também a pandemia a partir do tempo curto, né. Veja como a pandemia mudou nossas vidas, né, nossos hábitos, nosso cotidiano, né. Como isso, o que é que vai ficar para a gente, né, dessas novas formas de mediação tecnológica, as novas formas de a gente se relacionar. Isso está no plano, né, do tempo curto, né, no plano do indivíduo, das nossas emoções mais específicas, né, que também fazem parte da história, né. A história traz hoje, a escrita da história traz hoje a perspectiva das microbiografias, né, pensar o macro a partir de microbiografias, né, de sujeitos de carne e osso que vivenciam, que têm sentimentos, que estão imersos nas dinâmicas sociais, né, e isso é importante também, e Brodel um intelectual magistral que nos ajudou a pensar essas temporalidades, né, e que está atualíssimo hoje em dia, porque é uma ferramenta teórico-metodológica que ajuda a gente a entender a pandemia do novo coronavírus, né, pensando toda essa historicidade, né, na longa duração, porque senão a gente não teria uma referência histórica, né, para pensar tudo isso que estamos vivendo. Pode passar aí, não sei se ficou entendido essa parte. O que fazer? Né? Uma pergunta que eu lanço para vocês, e lanço a seguinte questão, né? Não cabe à história pensar o futuro, né? O futuro só cabe à experiência humana, né? Toda história é história contemporânea, a gente vive no presente e elabora constantemente a nossa existência, né, a partir de formulações do passado, né? Então, o passado é o nosso espelho, né? O passado, ele vai, ele volta. O passado é presente, como já diria o Kozelek, né? Qual é o futuro do passado? Né? O futuro do passado é o que estamos vivendo, né? É uma constante elaboração, né? Depende da gente. O que fazer é a nossa experiência humana que vai dizer, né? É a nossa relação com o outro, é a nossa relação enquanto sujeitos políticos, é a nossa relação enquanto formador de opinião pública, né? É o nosso posicionamento no mundo, entender a nossa relação de classe, entender quem nós somos, né? Discutir as nossas identidades, né? Saber se posicionar, fazer a crítica ao senso comum, né? Fazer a crítica a representações, né, sociais que são colocadas pelos diversos grupos na sociedade, e entender como nos posicionaremos
diante disso, é ter a consciência cidadã, né, por exemplo, de que a pandemia não acabou, que a gente precisa seguir determinados protocolos, né, que é um momento muito confuso, de muita incerteza, né, a ciência está aí para ajudar, está pesquisando, está buscando novas vacinas, né, tem um desafio da educação, né, como as questões sociais estão imersas nesse plano da pandemia. Então, o que fazer, né, está no plano das nossas vontades enquanto sujeitos históricos, né, e que essa reflexão histórica do passado nos sirva para a gente guiar os nossos caminhos. Acho que pode passar um pouquinho. A referência que eu utilizei foi o livro do Fernão Brodel, né, O Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo, né, e uma coletânea de textos muito interessante que ajuda a gente a pensar essa noção de tempo também, que é da Hebe Matos, professora da Federal Fluminense, passados, presentes, né, inclusive com um grande acervo iconográfico, de onde eu retirei aquelas fotografias, né, para quem quiser consultar, isso está também na internet. Né, e assim a gente encerra, né, a nossa fala, né, espero que tenha jogado luz à nossa existência e para que a gente possa pensar, né, historicamente sobre tudo isso que estamos vivendo. Obrigado, professor Anselmo Machado, como sempre aí, nos ensinando muitas coisas. Eu anotei um monte de coisa aqui, quando chegou no seu último slide, você respondeu tudo. O que fazer? De fato, assim, sem querer me delongar, até porque nós temos questão aí no chat, essa questão que a gente reflete bastante atualmente sobre a escravidão enquanto um estatuto jurídico que se contrapõe ao discurso do negacionismo atualmente, né? Então, eu tenho ficado bastante angustiado e consultado os meus amigos e amigas historiadores, sobretudo, o que a gente tem que fazer, não é, para, do ponto de vista de ação acadêmica, política e nas nossas relações cotidianas, sobre o que fazer para que a gente possa combater esses negacionismos que, infelizmente, não é, perpetuam a desigualdade social, o racismo. A gente discutiu desde a primeira palestra, né, a importância de ampliar a complexidade acerca do entendimento sobre a Covid-19, e já é uma discussão antiga, evidentemente, né? As bases de formação da sociedade brasileira são cunhadas em práticas de desigualdade social, né, racismo estrutural, e, infelizmente, até hoje, casos como aconteceu agora no Carrefour, dentre outras situações que a gente vem acompanhando de prática de violência, de discriminação e de desigualdade. Então, assim, não é uma questão, não é? Eu acho que as questões você já trouxe no fim da sua fala aí, pelo menos na conclusão, sobre o que fazer. E eu acho que é importante a gente estar lembrando o tempo inteiro que a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu concordo com você, a verdade sobre a opinião sobre a vida não consiste apenas, não é uma tarefa apenas da ciência, mas a gente tem um trabalho muito árduo aí, né, de enfrentamento a esses discursos negacionistas que realmente não é possível admitir de modo algum. Então, eu agradeço, vou passar rapidamente aí para o professor Jonas, e depois nós vamos passar rapidamente só a minha fala, viu, Jonas? E você fica à vontade, e depois vamos ao chat para as questões. E o pessoal também pode trazer questões aí no chat, para a gente fazer um debate aqui com o professor Anselmo. Então, eu também teria um questionamento a fazer a Anselmo sobre a temática que ele abordou, mas eu vou dar prioridade nesse momento à pergunta já do Marcos Gabriel no chat, e aí depois eu posso retomar a fala, trazendo também alguns questionamentos que vêm à tona com o que foi abordado por Anselmo. O Marcos pergunta o seguinte, Anselmo: a gripe espanhola foi a maior pandemia da história. A Covid-19 pode alcançar ou ultrapassar a gripe espanhola? É complicado até mensurar, né? É difícil mensurar porque foram, né, tempos históricos diferentes, né? Não dá para mensurar isso aí, né? Mas eu acho que, assim, do ponto de vista quantitativo, né, do ponto de vista quantitativo, a pandemia lá do século XX, século XX ela teve um maior efeito
Por exemplo, a professora Cristiane, ela se debruçou sobre a documentação, né? Lá da pandemia na Bahia, que é um trabalho muito interessante da Fiocruz. Salvador tinha 365 mil pessoas, 50 mil pessoas morreram, 180 mil foram infectadas, ou seja, quase 50% da população da capital baiana, que era a segunda maior cidade do Brasil no início do século XX, né, depois somente do Rio de Janeiro, né, então você vê um nível de contaminação de quase 50% da população. Então, se a gente for comparar do ponto de vista estatístico, né, percentual, aquela pandemia lá, ela teve um nível de contaminação percentualmente mais alto do que a nossa agora, né? Mas isso não implica que o que a gente está vivendo não é pouca coisa, né? Temos uma outra pergunta que foi feita pelo Emerson. Ele diz: as políticas afirmativas, como cotas raciais, são importantíssimas para a reparação histórica daqueles que sempre foram oprimidos e para a diminuição dessa desigualdade social abissal em nossa sociedade. Uma reforma agrária também seria muito necessária para a equiparação e o fim desse monopólio, concentração de terras na área agrária. Ele ainda faz um comentário depois, dizendo, ainda que muito tardia, mesmo que muito tardia. Com certeza, né? Se a gente for pensar historicamente, o processo de concentração agrária no Brasil é terrível, né? Se a gente pensar a Lei de Terras em 1850, né, que praticamente institui todos os, né, esses grandes latifúndios, né, regulamentou a propriedade fundiária, sobretudo fundada na cultura do café, né? E como os movimentos sociais de luta pela terra, não só pela terra, mas pela moradia, né, ao longo do século XX foram importantes e até hoje são importantes, mostrando justamente essa negligência do Estado, né, brasileiro, né, na oferta de terra, né, de casa e de pão. Né? O Brasil ainda é um grande latifúndio, uma concentração fundiária muito grande, um país todo concentrado no litoral, né, um vazio geográfico, né, hoje ocupado em parte pelos, né, setores empresariais do agronegócio, né, que infelizmente estão na esteira dos processos de degradação ambiental também. Né? Então é necessário uma reforma agrária, né, estruturante, e o professor Sérgio, que é sociólogo, né, sabe muito bem das lutas por reforma agrária no Brasil, e todas as vezes que nós tivemos governos progressistas, né, que tentaram, né, fazer reformas, mesmo que dentro da margem do capitalismo, esses governos foram golpeados, né, e foram atacados, né, por setores latifundiários e de grandes proprietários. Né. A citar uma tentativa de reforma agrária feita no governo João Goulart, que visava incorporar um projeto das ligas camponesas, né, do Francisco Julião, que foi um processo, né, de luta pela terra no Nordeste, né, e um processo que começou, é bem verdade, no governo Fernando Henrique, né, exacerbou com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, e também na aquisição de terras, né, via cédula da terra e outros programas sociais no início dos governos petistas, que amenizou um pouco, né, a questão, socializou mais a questão da terra, mas ainda não foi suficiente para a tamanha concentração que existe ainda no Brasil. E acho que eu teria uma pergunta para fazer também, Pode fazer. Anselmo. Quando, quando você é professor de língua inglesa, geralmente se tem uma ideia de que a aula de língua inglesa ela gira muito em torno só da gramática, né, do sistema linguístico. E eu tento, na minha profissão, desconstruir um pouco essa ideia, tentando adentrar ao discurso, né, enquanto parte integrante da linguagem, e por conta disso, acabo dialogando bastante com outras áreas de conhecimento dentro das ciências sociais, né, das ciências humanas de modo geral. E a história é uma delas. Quando eu começo a analisar, por exemplo, o papel que teve o Abraham Lincoln, né, no imaginário popular das pessoas nos Estados Unidos, no pós-abolição, no período de emancipação da escravidão, é possível notar que essa ascensão da figura do Abraham Lincoln como o grande pai
da população negra americana, o grande responsável pelo fim da escravidão, acaba surgindo como também uma forma de minimizar, de invisibilizar a luta dos próprios povos negros pela sua liberdade. Daí você vem para o Brasil e um fenômeno semelhante acontece com a ascensão da figura da princesa Isabel como a grande responsável pelo fim da escravidão. Então, temos aí uma semelhança que, nos dois contextos, você tem um momento de crise. Agora vivemos uma crise pandêmica, né, que acaba afetando vários outros setores da vida. Essa crise pandêmica dialoga com a ideia, então, que você aborda na sua fala de ruptura e permanência, pensando como a repetição em momentos de crise, repetição de contextos, repetição de práticas, podem levar um país, uma sociedade, a um caminho em que emergem figuras individuais como grandes salvadores, uma tentativa de criação de uma identidade nacional né, unificada, que vai eliminando e reduzindo o poder e a visibilidade que as diferenças tentam trazer à tona? É mais ou menos isso, a tentativa de construir, na verdade, é disputa de memória, né? Não só Abraham, mas como a princesa Isabel, né? As elites, sobretudo brasileiras, construíram, né, uma memória pautada nessas figuras de elite como tutoras, né? Uma tentativa também de silenciar, né, as lutas dos escravos, né, a luta das populações marginalizadas, né, pela sua emancipação. Né? Eu vejo tudo como um processo. Existem as permanências e existem as rupturas. Né? Eu creio que, no caso em específico da pandemia do novo coronavírus, estamos muito mais para as permanências do que para as rupturas. Né? Eu acho que desvelou as estruturas sociais, né, brasileiras, né? A desigualdade social aumentou, né, por conta também, né, da forma como o Estado brasileiro lidou com todo esse processo. Né? Não vai ser um auxílio emergencial que vai resolver uma situação estruturante da sociedade brasileira. Né? É necessário, né, reformas mais profundas, né, que a classe política, por exemplo, não está muito interessada a fazer por conta dos seus interesses, né, que estão por trás desse processo. Né. Eu posso até lhe devolver a pergunta, né, e para a gente pensar quais rupturas, né, foram feitas, né, e o que é que nos espera em torno dessas rupturas. Quando a gente vê, por exemplo, aí que a gente tem um Enem aí em janeiro, né, e boa parte da rede pública do país está parada, né. Então, como é que vai ser isso? Né? Quais são as condições que essas pessoas vão chegar para fazer uma prova dessa, se uns tiveram acesso ao conteúdo, os outros não? Né? Como lidar com esse processo aí do aumento da pobreza, né? O Brasil voltar para o mapa da fome, né? As pessoas que vivem até um salário mínimo não têm a condição de satisfazer minimamente, não sabem se vão se alimentar no outro dia. Então, são essas questões que a gente tem que pensar, né? Está mais no plano da permanência ou está mais no plano de algumas poucas mudanças, né, pontuais que apenas nos mostram o quanto nós somos desiguais, né, e o quanto nós precisamos resolver as nossas questões mais estruturantes. Né? E em relação ao inglês, eu tenho certeza que você faz um processo de contextualização da língua inglesa. Eu estava até pensando outro dia, né? Poxa, o português era a língua franca do século XVI, né? Os traficantes de escravos negociavam em português e não em inglês, né? O século XIX até os anos 30 era a fase da Belle Époque francesa, né? Se ensinava francês nas escolas públicas brasileiras, né? Se lia literatura, né? Se recitava poemas, né? Se escrevia em jornais em francês, né? E da segunda metade do século XX para cá, o inglês é hegemônico, né? E como ele traz, né, também todo esse processo, né, de dominação, principalmente dos Estados Unidos, né, enquanto língua franca do mundo, e como isso exclui também, né, se a gente pensar também que para estar inserido em alguns processos acadêmicos, né, de internacionalização, né, de socialização em outros ambientes, né, é necessário
o conhecimento da língua inglesa, né? E quem é que tem acesso ao inglês no Brasil, né, Jonas? Qual a percentagem de brasileiros que conseguem ter acesso a uma língua, quiçá não tem condições de chegar, né, minimamente condições de alimentação, né? Exatamente o que Anselmo acaba de colocar sobre a devolução, né, do questionamento. Eu penso muito na ideia do estamos no mesmo barco, como emergem esses discursos que tentam, né, de uma maneira simplória e muito pouco reflexiva, trazer à tona essa ideia de uma unidade nacional que tenta eliminar exatamente essas desigualdades, as diferenças que emergem. E aí um amigo meu, Tenório, ele sempre diz, estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, mas alguns de iate, outros em cruzeiros, né? Infelizmente, essa é a realidade, de fato. Passar as palavras agora para o professor Sérgio, para que a gente possa fazer o encerramento da nossa mesa. Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né, discutindo essas questões, e a provocação aí que o professor Anselmo nos faz é até que ponto a gente está falando de permanência ou ruptura. E, de fato, Anselmo, nunca foi tão explícito, não é? O quanto há de desigualdade ainda enraizada no nosso Brasil, né? No mundo, evidentemente, mas a gente está falando do contexto do Brasil, né? Então, assim, pensar as cidades, pensar a educação, pensar a questão da saúde pública, não é? Discutir a economia num contexto de tanta desigualdade e de negação, inclusive, dessa desigualdade. Eu realmente, assim, é bastante conflituoso para a gente lidar com esse tipo de discurso que não quer falar sobre, não é? Assim, nós não queremos falar porque não existe racismo, não existe desigualdade, não existe problemas com a saúde, não existe problemas com a economia. Então, assim, nós agradecemos bastante o seu aceite, né? De imediato, quando a gente te procurou. A gente sabe que você é uma pessoa que está com muita demanda, muito trabalho, mas, assim, se propôs a vir para cá no sábado de manhã, nos dar aula, né, nos ensinar. E eu me sinto bastante contemplado. Eu espero que os nossos participantes eles tenham gostado. E não sei, inclusive, se tem mais alguma observação aqui, não é? A professora Kátia, que está aqui nos acompanhando, ela muito bom compreender esse período que estamos vivendo a partir de marcos históricos. Parabéns, excelente palestra. Professora Ana Júlia, que também está aqui, parabenizando, professor Anselmo, professor Sérgio e professor Jonas, momento riquíssimo de aprendizagem e reflexão. E que a gente tenha mais tempo para fazer esse tipo de diálogo. Se você puder, faça aí suas conclusões, para a gente ir fechando aqui. Não sei se Jonas ainda quer colocar alguma coisa. Fique à vontade, Anselmo. Beleza, Sérgio. É um prazer sempre, né? Sempre que eu for chamado, vou estar à disposição. Eu acho que nossa obrigação, né, enquanto cidadão, né, enquanto servidores públicos, né, diante desses ataques todos que estamos sofrendo, cuidar de oferecer uma educação de qualidade mesmo, assim. A gente sabe, né, professor Sérgio, professor Jonas, né, pegando vocês, né, do compromisso que vocês têm com a educação pública, né, da responsabilidade que a gente tem com nossos alunos, né, agradecer aos alunos que estão aqui presentes também, né, sabe que a gente faz o melhor por vocês e que é uma luta, né, nós temos várias trincheiras aí pela frente, nós temos que enfrentar esse inimigo que está aí, né, que é o novo coronavírus, para além dele, todas as questões que vêm junto com ele, né. Então, nós temos que ter muita perseverança, força, não podemos baixar a cabeça, né? Estamos vivos, temos que lutar, né? E pautar as questões necessárias, né? Combater, se inserir na luta antirracista, né? Tem que gostar de política, sim, política é coisa boa, né? Tudo é política, né? Tudo é política, né? Política com P maiúsculo, a dimensão da vida perpassa por decisões do campo da política, né? Campo da cultura, as decisões educacionais perpassam pela orientação da política. Então, a gente tem que ter essa consciência cidadã mesmo, né, e lutar pelo nosso espaço, né,
pela nossa educação pública, né, de qualidade, Sérgio, que valoriza a diversidade, né, em todos os sentidos, num mundo tão violento que parece que exacerbaram-se todas as violências possíveis, né? É incrível como vem uma avalanche de todas as violências possíveis, né? Ataques da comunidade LGBTQI+, ataques velados, né? As comunidades negras, a gente vê as figuras institucionais, né, negando a existência do racismo, né? A gente vê falas grosseiras, anti-civilidade, anti-espírito público, e a gente precisa recuperar, né, o nosso país para um debate saudável, né? Isso só vai se dar, eu acredito muito, plenamente nisso, a partir da educação, e de uma educação política que nos leve a gente realmente a atuar na sociedade. Então, fica o recado aí para nossos estudantes, né? Não desistam da educação, né? E sempre procurem atuar pensando no bem coletivo, né? E na sociedade como um todo, porque uma sociedade ruim não é bom para ninguém, né? A gente quer uma sociedade com menos desigualdade, uma sociedade crítica, reflexiva, e que a gente pense no próximo mesmo, né? A gente não pode ser feliz, né? A gente tem nossa felicidade pessoal, mas a gente não pode ser feliz, né, com um vizinho passando fome, passando necessidade, né, criança na rua sem estudar. Então, é um compromisso que a gente tem enquanto cidadão. Temos que acreditar nisso. Tá bom? Obrigado a vocês. Um bom sábado para todo mundo aí. Bom lhe ver, Sérgio e Jonas. Eu tô com saudade de vocês aí. Eu também. Fazer mais debate aí, viu? É verdade, com certeza. Esse foi um privilégio aqui, assim, não é? Ter essa manhã, assim, cheia de discussões ricas. Obrigado, professor Jonas. Obrigado a todos e todas. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E à tarde nós temos os minicursos. Participem, e tem muita coisa boa ainda para acontecer agora na SEMAC. Tá certo, gente? Bom dia para vocês. Mais uma vez, obrigado.